qualidade, a questão financeira, o número de atletas na posição, uma série de coisas que a gente avalia, e avalia em conjunto com a comissão técnica e com os demais integrantes da diretoria. Por isso que isso não foi ventilado até esse presente momento. Mas pode perguntar, eu estou aqui para isso. Você sempre vai ter uma coisa para perguntar depois. Bom, então, como eu sei que você gosta do tema também, o presidente do Botafogo falou sobre arbitragem. Ah, eu gosto do tema. Conheço. Gosto do tema da arbitragem. Vamos lá. O que vocês têm a dizer, a diretoria tem a dizer sobre a reclamação? Vocês pretendem também pedir alguma reunião sobre a arbitragem, já que... Então, toda vez que houve algum tipo, ou que o Flamengo se sentiu prejudicado, o Flamengo fez o que a própria comissão de arbitragem diz, né? Levou até eles as imagens, né? Fez toda a nossa notificação e recebeu por parte deles as respostas para cada um dos lances. No mais, é isso que a gente sempre foi o nosso protocolo. Agora, fazer qualquer tipo de ilação, sei lá, até mesmo de ironia, né? A gente tem que ter responsabilidade nisso. Lembrando que o Flamengo é acusado pelos árbitros terem acertado. Isso realmente no futebol brasileiro é algo inexplicável. Eu estou excetuando o episódio de ontem, que realmente foi claro para todos que o assistente se equivocou, mas todas as demais aí que o Flamengo foi favorecido, eu acredito que teria sido favorecido se tivesse havido erros a nosso favor. Pelo contrário, né? Depois, todas as decisões tomadas pelos árbitros, elas foram corretas, ditas por vocês. Então, não vejo motivo disso. Volta-se aí aquela velha situação, né, de daqui a pouco condicionar. E é isso, não temos muito o que falar, não sei fazer o nosso trabalho, não. Respeitando o confronto da Copa do Brasil, está mais à frente. Hoje foram decididos os mandos. E nós vamos enfrentar não só uma grande equipe, né, mas eu acho que um grande clube. Não só pela história, mas pelo trabalho que o próprio presidente, né, que mostrou essa preocupação, vem realizando, né? Isso é nítido para todos, que eles lá vêm realizando um grande trabalho também de reestruturação e contam também com um elenco de qualidade, vem indo muito bem. Vai ser um grande confronto, um clássico nacional e ao mesmo tempo um clássico aqui do nosso estado, e a gente espera poder passar nos 2 jogos, que ao final o Flamengo possa estar na final. Rodrigo, já que você está falando sobre arbitragem, ontem esse foi um tema muito forte no pós-jogo lá em São Paulo, do lado do Corinthians principalmente, e teve uma declaração do Guilherme Arana que ele reclamou, obviamente, do lance em que o Bandeira errou. Ele disse que se fosse a favor do Flamengo, o Flamengo iria olhar a televisão para ver se o lance foi ou não foi. Como é que essas declarações que acabaram atingindo o Flamengo de certa forma repercutiram do lado de cá? Monique, assim, volto a dizer, nós todos que temos o espaço na mídia, que temos a chance de levar aos milhões de torcedores aí a nossa opinião, a gente tem que usar de responsabilidade também, né? Então, ele é um jovem, está começando sua carreira agora, de muito talento, mas a gente sempre tem que cuidar das palavras. Há um tempo atrás, já foi dito isso por um dos nossos atletas, acho que foi até o Diego, sobre isso, e isso vale para a reflexão de todos nós, né? Hoje nós estamos num mundo em que realmente prevalece, infelizmente, muita violência em todas as áreas, em todos os locais, e quando você muitas vezes coloca algo fora do tom, isso acaba amplificando. E volto a dizer, querer rotular o Flamengo como sendo favorecido, isso não sou eu que não vou aceitar, não. Todos nós aqui. Isso realmente gera uma indignação, porque ao mesmo tempo isso, no ano passado já ocorreu, parece que aqui ninguém trabalha, né? Ou então sugerem que aqui o trabalho não é realizado, que não existe profissionalismo, e ele, como profissional, deveria respeitar os seus profissionais, os seus colegas de profissão, que não respeite a diretoria do Flamengo ou os outros integrantes, é um direito dele. Mas os colegas de profissão, no momento em que ele fala isso, ele está desrespeitando aqueles que estiveram dentro de campo, buscando a vitória, assim como ele fez da mesma forma. Tipo de ironia que não colabora em nada
E que tenhamos todos, né, nós e também vocês, cuidado nesse papel que a gente tem em relação ao público que nos escuta. Rodrigo, ainda insistindo um pouquinho nesse tema, você falou do ano passado, o jogo do Fluminense, né? Teve o lance do Avaí e esse lance agora na partida contra o Santos, e acho que é de consenso geral, pelo menos a maioria realmente concorda que acabou se corrigindo um erro, Gil, né, na verdade. Viu-se unanimidade, né? Sempre vai ter aquele que vai dizer que não, que continua achando que foi pênalti. Enfim, vai ter um ou outro que, mas eu acho que realmente a maioria esmagadora concorda que não houve o pênalti do Hever, não houve o pênalti no Avaí, e o lance do Fluminense teria sido realmente um gol irregular. Mas, assim, internamente você chega a torcer para que lances semelhantes, né, de que o árbitro volte, volte atrás na decisão, aconteçam em outras partidas de quaisquer outras equipes que não envolvam o Flamengo, só para que esse foco saia do Flamengo? Então, aconteceu, né, no final de semana anterior, no jogo anterior do Santos contra o Bahia, pode ser? Sim. Aconteceu um lance semelhante, né, um pênalti marcado, ele voltou atrás, também conversou com seus assistentes e não houve esse barulho todo. O Bahia também tem a sua representatividade, também tem uma enorme torcida por trás, um clube de muita tradição, e não houve isso. A gente sabe que aqui no Flamengo tudo é maior, né? No ônus e no bônus. Mas não, assim, em relação a esse episódio específico de ontem, eu vejo dessa forma também. O ano passado, aqui nos encontramos praticamente há um ano atrás, e também reclamamos muito de um episódio, talvez tão grave quanto, que foi o lance que ocorreu com o Ederson, né? Nada aconteceu, a não ser o árbitro ter sido afastado em alguns jogos. Mas um lance onde afastou o nosso atleta durante 8 meses, mais ou menos, né? Saiu de lá com uma fissura na perna, não foi dado nem falta, nem cartão, e ainda como prêmio o Zé Ricardo foi expulso. Ou seja, nós fomos sim na CBF, nós nos posicionamos em relação a esse fato isolado. Pelo menos daí para algo além disso. Então, assim, estou só rememorando algo que ocorreu também contra nós e talvez tenha sido esse episódio determinante naquela nossa derrota no ano passado. Eu lamento, lances assim acontecem diariamente, inclusive de erros, né, em outras equipes. É que talvez não tenha, infelizmente, essa dimensão. Beleza, mais alguém? Pois é, isso eu ia te responder. Mas é um planejamento que você conversa com o delegado de tentar utilizar um jogador que tanto é expectativa por ser um cara que se consagrou aqui no futebol brasileiro, só jogou nem 20 minutos, se não me engano, somando os 2 jogos. Olha, é uma decisão técnica, passa também pela parte física e é da comissão técnica. É óbvio que se ele está aqui no elenco nosso, é com o interesse que nós temos de utilizá-lo, mas essa não é decisão minha. Lembrando sempre vocês que nós temos 6 estrangeiros, né? Então, a cada súmula nós podemos utilizar 5. E essa também é uma decisão que passa pelo Zé Ricardo, né? Então é através de uma decisão no futebol, como eu disse antes, lá na primeira pergunta, ela não é simples assim. Tem uma série de fatores e essa é uma delas também. Quem vai decidir é o Zé lá na frente. A gente hoje está preocupado no jogo contra o Santos. Foi falado aqui em relação ao jogo anterior do Santos, resposta. Eu acho que os atletas deram uma resposta à altura do tamanho do Flamengo no jogo de ontem, né? E que tenham todos a certeza de que esse grupo está e sempre foi comprometido. E nós estamos em todas as competições no ano, excetuando aquela que nós tivemos, talvez, o maior revés, que foi a Libertadores, mas que não nos cabe mais ficar todo dia alimentando isso. Então nós estamos em todas as competições, com chance de vencer, e vamos lutar até o final. Nossa ideia é terminar bem o primeiro turno, com a maior pontuação possível. Ano passado fizemos 34 pontos, finalizamos com 7-3. A gente sabe que precisa uma pontuação muito maior esse ano para poder buscar esse título, e é o que a gente vai fazer no Campeonato Brasileiro nesse sentido. Mais? Não? Nenhuma dúvida?